Tá, vou ver. Ok. Ok, obrigada. Muito boa noite, queridos irmãos. Para iniciarmos a noite de hoje, irei ler uma passagem do livro Convites de Sheila. 3 atitudes. Se te encontras em tratamento espiritual na casa espírita, há 3 atitudes que podem ajudar. Tenta situar o pensamento nas faixas do equilíbrio mental. Ninguém deixa as zonas da sombra sem esforço próprio na conquista da luz. Dedica alguns instantes diários à prece e à reflexão, a fim de favoreceres o teu mundo interior. Busca sair das emoções negativas. O pranto que desabafa é justo, mas cultivar a mágoa indefinidamente é inútil. Destina alguns momentos à leitura edificante ou ao diálogo esclarecedor, a fim de te fortaleceres por dentro. Procura, na medida do possível, dedicares alguma ação no campo do bem. O auxílio aos mais necessitados coloca em movimento as forças do espírito que desenvolvem resistências morais. Simples gesto de amor pode consolar ou ajudar inúmeros corações. Por certo, a casa espírita trabalhará para que recobres o equilíbrio. Não te esqueças, porém, de realizares o que podes e deves em favor da própria felicidade. Na hora do passe. Em busca de terapia fluídica, anotemos. Pensa em Deus. Todas as energias restauradas provêm do Pai. Vitaliza a fé. Confiar é sintonizar. Faz silêncio interior. Ruído na alma gera desgaste desnecessário. Busca a prece. A oração sincera é ponte para o mais alto. Renova o pensamento. Pessimismo é o espinho no espírito. É mais do que justo procurar socorro junto à espiritualidade amiga. Não te esqueças, porém, de que resultados também virão da atitude mental que adotares na hora do passe. Que tenhamos todos uma boa palestra.
Fechando nossos olhos, vamos nos concentrar para fazer a prece antes da palestra. Acalmemos nosso pensamento, a nossa alma, agradecendo ao Mestre Jesus por tantas bênçãos concedidas em nossa vida, pela oportunidade da reencarnação, por estarmos aqui nesse ambiente de luz, de ajuda a tantas almas que sofrem. Pedimos que a espiritualidade maior nos auxilie sempre, de onde estivermos, independente do momento pelo qual passamos, que ela possa sempre nos intuir a enxergar a beleza da vida e que a cada dia, quando abrirmos nossos olhos, tenhamos a bênção da gratidão derramada sobre nós. Sintamos toda a paz que irradia nesse ambiente, essa noite, da exposição que ouviremos, com os nossos pensamentos unidos em amor, em paz e harmonia. Juntamente com Deus e Jesus. Mais uma vez, agradecendo por todos estarmos aqui na noite de hoje. Que assim seja. E conosco temos para a exposição de hoje o trabalhador da casa, Laércio. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos neste abençoado lugar, onde aqui confabulamos, expomos, aprendemos tudo quanto esta doutrina nos oferece, para que nós tenhamos um caminhar na existência mais seguros, mais confiantes, entendendo o propósito e a finalidade das nossas existências. Hoje nós vamos falar sobre o amor. Não é um tema simples de falar, pelas limitações que nós próprios temos diante deste tão grande sentimento que nos chega até nós pela grandeza de espíritos de outra envergadura, de espíritos que já vivem plenamente na vibração desse sentimento maior. Mas recorremos, obviamente, à obra da doutrina espírita, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras básicas em si, e também de outros autores que complementam o bojo da terceira revelação, que é o Espiritismo. E tem um capítulo especial em o Evangelho, capítulo 11, que vai tratar, amai o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Depois que Kardec já vem trabalhando uma série de outros temas em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele chega nesse capítulo 11, posterior ao capítulo 7º até o 10º, que vai trazer as bem-aventuranças, chega no capítulo 11 para nos falar do amor. Amar o próximo como a si mesmo. E no item 8 deste capítulo, são 10 itens, no item 8 tem as instruções dos Espíritos. São mensagens dos Espíritos como um fechamento desse capítulo. E nesse item 8, os Espíritos vão falar da lei do amor.
a lei do amor. Lázaro nos traz essa mensagem. E eu só fiz um recorte para a gente poder ir conversando sobre o amor. Lázaro diz assim, num trecho recortado: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Olha a dimensão e o alcance dessa fala, simplesmente, visto que o amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Olha que interessante. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Na origem, o homem só tem instinto. Mais avançado e corrompido, tem sensações. Instruído e depurado, tem sentimentos. E é como se a gente pudesse vislumbrar uma caminhada, um processo acontecendo para o desenvolvimento deste que é o requinte dos sentimentos, chamado amor. No livro Justiça Divina de Emmanuel, Emmanuel vai nos falar desses momentos difíceis que nós estamos experimentando na atualidade. Momentos em que o mal parece tomar proporções enormes. Violências, atrocidades, feminicídios, suicídios de toda a ordem. Um panorama que retrata o estado emocional, espiritual dos terrícolas na convivência social. E talvez diante desse cenário que nós nos deparamos no planeta todo, talvez muitos de nós venhamos a indagar a misericórdia divina, a bondade de Deus, o amor de Deus, como tolera todas essas coisas e parece que a gente quer e Deus não faz nada para resolver isso. Pode passar isso, principalmente por quem é ateu. Onde está Deus que falam, cheio de amor e misericórdia, nos deparando com um cenário destes? Onde reside a causa ou as causas de semelhantes situações que parecem contrapor-se com tudo aquilo que nós aprendemos acerca do paraíso, do reino dos céus, do reino de Deus, em algum momento, em algum lugar? Vivendo esse cenário, choca-nos se não tivermos uma compreensão mais ampla do processo das leis divinas. E aí Emmanuel continua: ainda que as circunstâncias em que o mal parece abarcar toda a terra, pensa no amor divino de Deus. Consegue pensar? Conseguimos pensar? Pensa no amor divino de Deus. Isso é Emmanuel falando através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Este amor divino que sustenta as estrelas. Ele nos remete ao universo e alimenta os insetos. Esse amor divino que banha-nos com as águas cristalinas dos rios e dos lagos, que enfeita os céus salpicados de estrelas para que tenhamos uma noite
em paz. Deveria ser assim. Mas não dormimos costumeiramente tão em paz assim. Exceto quando tomamos uma dose de Rivotril. Pelas turbulências, pelo cenário, pelas dificuldades, pelas imposições que a própria vida nos impõe, nos convidando a andar, a lidar com este mundo que ainda na categoria de provas e expiações. Pensa nesse amor divino que nos brinda justamente com a existência de um sol que ilumina nossos dias totalmente de graça. Um ar que respiramos totalmente de graça. Pensa em tudo que temos para vivermos a presente existência ou todas as existências que até agora já vivemos. Sinta isso. Emmanuel vai fomentar esse campo espiritual de cada um de nós. Sinta, parece que é um clamor dele. Sinta isso pelo amor de Deus, que é preciso parar o ritmo do nosso andar na vida, silenciar os nossos pensamentos, mergulhar na nossa intimidade por alguns instantes, sentir Deus de alguma forma, cada um no seu entendimento, na sua linguagem, na sua sensibilidade, para tocar nisso ou ser tocado por isso. Ele diz: para um pouco. Como eu lembro da música de Almir Sater, ando devagar porque já tive pressa. E como é importante nos apressarmos na direção de Deus. E é preciso parar na dimensão das coisas que o mundo nos oferece. Não desprezar, mas buscar o equilíbrio, porque todas são importantes para o nosso viver. Há aquele na terra que deseja a tranquilidade de uma casa na serra, rodeada de lagos, sem problema algum, sem turbulência algum, sem compromisso algum, sossegado, sem problema nenhum. Há quem deseja isso. Aquela solidão saborosa, ele fala, a solidão saborosa, em que o morador consiga estirar-se numa rede e ali ficar, sem se dar conta que é o ócio que incomoda, o ócio que perturba, porque nós não fomos criados para a estagnação, nós somos criados para o movimento, porque tudo em um universo se movimenta, tudo. Esse descansar em paz, esquece. Porque Jesus nos deixa claro isso. Meu Pai trabalha até hoje, e eu também, diz o Mestre, dizendo para nós que é um constante trabalhar. Veja, no começo instinto, avançado e corrompido sensação, instruído e depurado sentimento. E Jesus trabalha com o sentimento do amor. Por isso que em determinado momento ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. E ele continua, requerendo de nós a observância da lei. Qual a lei? A lei do amor. Estamos sob o jugo do amor. E quando movimentamos com amor, tudo que nós lidamos
se torna leve. Um turista pergunta para uma criança que carregava outra nas costas: você não está cansado? Não cansa? E ele diz: não, é meu irmão. Como uma mãe tem que levantar qualquer hora da noite, com chuva, com frio, para socorrer a sua filha, seu filho, não tem peso, porque tem amor. Então o amor é o elemento sublime que nós estamos em busca, que vai traduzir na felicidade. Estamos nós interligados perante a lei divina para fazer o melhor. No entanto, nós estamos escravizados aos compromissos expiatórios que nós praticamos em existências anteriores e talvez estamos praticando ainda na existência presente, e mais adiante teremos que também reparar isso, que é a expiação. A expiação é o estado, a condição obrigatória que nos é colocado na vida para reparar um mal, um equívoco que nós fizemos, que nós desarmonizamos, que nós estragamos perante a lei divina na relação, no mundo em que estamos, na vida. E estaremos, portanto, acorrentados uns com os outros no instituto da reencarnação. Olha que interessante isso, estamos falando de amor e reencarnação. No instituto da reencarnação, qual todos nós estamos hoje. Segundo a lei da reencarnação, com o propósito de anular, de reorganizar, de anular o que de pior nós fizemos. Para trás, só pior. A gente está no melhor momento de configuração. Para trás, só pior. Agora estamos melhores. Então, estamos aqui acorrentados. Justamente nesse instituto que nós mesmos, em existências passadas, provocamos, e como consequência da lei de causa e efeito, atendendo ou trazendo uma explicação, o Espiritismo, da fala de Jesus: ninguém sairá daqui sem pagar o último cêntimo. Todos nós, na condição de espíritos de terceira ordem que somos. E aí no item 9 deste capítulo, eu falei do item 8, Lázaro. No item 9, quem vai nos falar é São Fenelon. E eu faço um recorte do texto dele. E ele diz assim: pois bem, depois que ele faz um discurso sobre o processo da reencarnação e tal, pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus entende, e aí a gente precisa entender Deus, né? Que é uma dificuldade para nós, como espírito de terceira ordem. Kardec vai falar isso. Nós temos a intuição de Deus, mas não o compreendemos ainda. Não o compreendemos. Os espíritos de segunda ordem já compreendem a Deus. E os espíritos de primeira ordem vivem unidos a Deus. Um processo. Para praticardes a lei do amor, como Deus entende, preciso se faz: chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos, indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas se cumprirá. E isso é consolador.
Se hoje nós não conseguimos e temos a dificuldade de desenvolver esse sentimento indistintamente, isso se cumprirá, porque nós estamos nessa caminhada evolutiva. E mesmo que nós não nos demos conta que nós estamos em doses pequenas desenvolvendo o amor, mesmo sem se dar conta, isto está acontecendo no reduto do nosso lar, principalmente, onde desenvolvemos, mesmo sem se dar conta da grandeza, da amplitude, do tamanho que esse sentimento vai compor o nosso patrimônio espiritual. Olha a lei divina trabalhando a nosso favor, sem que nós nos demos conta, para sair de um estado de inferioridade para um estado de superioridade, no campo do conhecimento e no campo dos sentimentos. E aí Sansão, ex-membro da Sociedade Paris Espírita, Sansão, no item 10, fechando esse capítulo, item 11, meus caros condiscípulos, dizer, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio, interessante, para amai muito, a fim de seres amados. E é tão justo esse pensamento que nele encontrareis consolação, que abranda as penas de cada dia, e ainda, pondo em prática este sentimento ou este conselho, você se elevará de tal modo acima da matéria, e vos espiritualizareis mesmo antes de desencarnar, de deixar o corpo físico. Na prática, é vivência, não é teoria, não é da boca para fora, é vivência. Lembramos de Maria de Magdala, aquela que atendia aos prazeres dos patrícios de Roma, ouvira falar de Jesus, ouvira falar do que Jesus falava, que falava de um amor que ela não conhecia, ou que ela desconhecia e que não sentia. Falava aos pescadores singelos. E ela tinha essa sede de amor evangélico. É como se ela estivesse seca por dentro. E ela tinha sede de um amor que pudesse nutri-la de algo que pudesse dar sentido para a sua existência. Chega um determinado ponto que ela avança, rompe a barreira do que eu posso e vai até a casa de Simão Pedro, onde Jesus costumava hospedar-se. E diante do mestre, tocada profundamente ali, disse-lhe: Senhor, sou filha do pecado, mas tenho sede, e a minha sede é real, e tu podes sentir isso. Eu tenho sede desse amor que você ensina e vivencia e exemplifica junto de nós. E Jesus olha para ela com profunda ternura, com profundo amor. Filha, levante-se, levante os olhos. Ame sempre. E quando eu voltar, e quando você estiver na condição de retornar à pátria espiritual, eu mesmo virei te buscar. Olha isso. E ela, a exemplo de Saulo, que ele dá uma virada radical na sua vida.
de perseguidor do Cristo, ele passa a ser seguidor de Jesus. E ela, num sacrifício, numa renúncia muito maior do que a do Paulo, porque ela vivia num vício, ela deu uma guinada radical na vida dela. E ela, a partir dali, disse: Senhor, eu serei uma carta viva do teu amor, deste amor que tu me ensinas. Depois que Jesus é crucificado e parte, ela continua neste propósito de renúncia e de amor, e vai cuidar dos leprosos. Pensa, vai cuidar dos leprosos, e ela é contaminada pelos leprosos, e ela vai se arruinando por fora e vai se renovando por dentro. E chega um momento que ela observa que o seu peito não mais arfava, e ela se percebe acima de Cafarnaum, sobre as árvores de Cafarnaum, numa sensação de alívio indescritível. E ali ela ficou à espera do Messias. Eis que Jesus vem. Ai, que lindo! Isso está no livro Boa Nova de Humberto Campos. Leiam na íntegra. E Jesus aparece, mais luminoso, mais esplendor do que o sol, e aproxima-se de Maria de Magdala, estende-lhe as mãos, e ela, num gesto de humildade, baixa a cabeça e diz: Senhor. E Jesus acolhe ela nos braços, no peito, e murmura ao seu ouvido: acabaste de passar pela porta estreita, vem comigo. Entende? O trajeto é longo, é difícil, é de sacrifício. Pela causa do amor, a recompensa deste nos coloca nessa condição, no retorno à vida espiritual, que todos nós retornaremos, mais hoje ou mais amanhã. E o Espiritismo, que é o Cristo redivivo, que está no meio de nós, como ele próprio anunciara que enviaria este Consolador, nos consola, sossegando as nossas ânsias, explicando os nossos encontros provisoriamente, que nos encontramos provisoriamente no mundo, numa passagem estreita, para mais um aprendizado no desenvolvimento do amor. A doutrina espírita leva-nos à harmonia do pensamento, quando entendemos a lógica da existência, da vida, das leis, tudo favorável para a nossa evolução espiritual. Nós somos espíritos em experiências carnais. Somos espíritos, não corpos. Nós usamos essa vestimenta corporal configurada para que o espírito possa, lidando com a matéria, desenvolver a sua sensibilidade, os fios espirituais, a essência. Ensina-nos a doutrina espírita que nós retornamos à convivência no lar de amigos de outras épocas e de desafetos de outras épocas, que nos encontramos nesse lar, para o aparar de arestas que geraram muitas vezes tragédias, desconforto, brigas, violências, ódios, perseguições, obsessões. Retornamos para o reduto do lar, e é ali que começa as encrencas do passado se revelando novamente para o reajustamento, para o desenvolvimento do amor no reduto doméstico. A doutrina espírita suprimiu-nos da inquietação
explicando que Deus não concede privilégio a ninguém em qualquer instância do universo. Diz Emmanuel, ainda hoje, enquanto caminhamos na luz, não espere a fortuna para servir e amar. Não espere aposentar-se para fazer o bem. Faça enquanto você pode hoje, porque isso vai resultar num bem-estar maior do espírito quando retornar ao mundo espiritual. E aqui mesmo onde estamos. Quem de nós, com uma ação boa que praticamos, não sentimos na alma aquela satisfação, aquela coisa gostosa? É esse sentimento já dando sinais de como que ele se dá na nossa intimidade. O esporte mais preferido do cristão é a caridade. Deveria ser. É a caridade. Para que a gente não tenha que fazer um regime pesado, dolorido do egoísmo. E quem faz regime, né, sabe que não é fácil fazer um regime. Imagina um regime do egoísmo. Que a gente tem que fazer aquele bom combate com as nossas más inclinações, como nos diz Emmanuel. Aquelas más inclinações que são filhas do egoísmo e do orgulho. Os ciúmes, a inveja, a avareza, a prepotência, a raiva. Enfim, a lista é grande. E a gente tem que lidar com isso, domar essas más inclinações, que às vezes tomam conta de nós quando somos assaltados inesperadamente nas contingências da vida aí fora. No livro dos Espíritos, na pergunta 1018, lá no finalzinho da terceira parte, que está falando das leis morais, né? Kardec pergunta: em que sentido se deve entender as palavras do Cristo, meu reino não é deste mundo? E aí os Espíritos respondem: Cristo falava no sentido figurado, querendo dizer que seu reinado se exerce unicamente aonde o bem está presente. Aonde o bem está presente, nós estamos desenvolvendo o amor nas nossas relações. A última pergunta, agora a 1019, aliás, da quarta parte, né? Quarta parte do Livro dos Espíritos, das penas e gozos futuros, penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros, esperanças e consolações, a quarta parte do Livro dos Espíritos. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que aqui vêm habitar, os bons predominarem. E nós estamos nesse processo de nos tornarmos bons espíritos. Deus não desampara a nenhum de seus filhos, mas precisamos compreendê-lo. O que é esse cenário em que agora vivemos é muito passageiro, e é evidente que nós temos tido muito mais apreço ao mundo visível, às coisas visíveis, do que às coisas invisíveis. E eu lembro do que o apóstolo Paulo falou: não desanimemos, porque nós miramos as coisas invisíveis, porque as coisas visíveis são passageiras, efêmeras, transitórias, e as coisas invisíveis são eternas, permanentes. O apóstolo Paulo falando: dizem-nos os Espíritos em relação ao amor. O amor acalma e dissolve tensões. Pode ir para fisioterapeuta, para massagista, para tirar as tensões, e é o recurso que nós temos, né? O amor acalma e dissolve tensões. Alegra e tonifica o coração, vitaliza e fortalece as células de defesa do organismo, traz a esperança e recupera as forças. Somente o amor dá sentido à vida e faz com que aquele que ama tenha fortes razões para continuar vivendo
através da alegria de servir. E recordemos o apóstolo Paulo ainda, na sua carta aos Coríntios, em que ele vai dizer: o amor tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é a aura da vida. E é por isso que Jesus, em nos ensinando tudo o que precisamos, revelou o amor de Deus como sendo o amor de todo o amor, quando com toda a humildade e simplicidade o Cristo dirige-se ao alto e diz: Pai nosso que estais nos céus. Com muito amor. Muito obrigado pela atenção amorosa de todos vocês para comigo. Que assim seja. Depois desse convite ao amor, né? Vamos fechar os nossos olhos e poder reverberar essas palavras dentro de nós, esse sentimento em união, vibrando no amor, na paz, unidos nesse pensamento com a espiritualidade maior e agradecendo por tantas palavras amigas, educadoras, de consolo que recebemos na noite de hoje, na certeza de que o Pai Celestial nos abençoará sempre, através do Consolador, através do amor. Pedimos que todos os bons sentimentos possam nos acompanhar até a nossa casa, nosso trabalho, nossa vida, nossa família, amigos, que possamos fazer a cada dia o melhor que nos cabe, nos espelhando sempre no nosso guia, modelo e mestre, Jesus. E convido a todos para finalizar com a oração que Ele nos deixou com tanto amor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, por caridade, as nossas ofensas, à medida em que perdoarmos quem também nos ofendeu. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja.